Irmãos, vamos lá, então. Paramos lá na página 74, intercessão crescente, né? Que significa crescer, encontrar, né? Encontrar em processos, né? De crescimento. Então, intercessão crescente é só evolução, né? Só tá aí em processo de crescimento espiritual, emocional, crescimento também humano. Então, tudo isso aí entra, né, na nossa, no nosso humano, a qual o Senhor, ele está vindo, né, nos mudando aí. Amém? Então, vamos lá. Quem está com o livro, quem não tiver, né, pode estar aí anotando, né, fazendo aí, tiver alguma pergunta, mas pode perguntar, tá? Também o que vai, né, estar vendo depois, né, que o Senhor possa ir falando no coração de cada um de nós nesta noite, como a gente já está fazendo, hein, meu Deus. Amém? Vocês estão ouvindo certinho, né? Assim, tá bom? Tá sim, Renata. Então, beleza, Márcia, se sinta em casa, então. Nós possamos se sentir em casa, né? Louvado seja Deus. Qual é a resposta à perseguição? A perseguição aos cristãos, né, encontra-se mais difundida e desenfreada hoje do que muitos nós sabem ou acreditam, né? As perseguições aí vêm, né? Já vêm acontecendo. Se nós não formos perseguidos, né? Aí alguma coisa está errada. O Ministério da Intercessão Global relacionou para receber a oração 50 nações onde os cristãos enfrentam mais perseguição. Olha só, gente, para vocês verem. Estima-se que mais cristãos foram perseguidos e martirizados nos últimos 50 anos do que nos primeiros 300 anos. Olha para vocês verem. Então, né, 300 anos lá não foi tão perseguidos, né, não foi tão criticado como está acontecendo, né, quando a gente vem acontecendo 50 anos, né, para frente aqui, né, e nós aqui no hoje. Então, o Papa João Paulo II falou sobre isso em sua carta apostólica, né, lá em Tértio, né, a igreja do primeiro milênio nasceu do sangue dos mártires. Olha que coisa, gente, olha que coisa riquíssima, nós nascemos, né, do sangue dos mártires, imagina só, né, somos aí, temos esse DNA aí, desse sangue dos mártires que foram aí, né, o Paulo, né, muitos cristãos que foram aí, né, morrer pelo nome do Senhor, né, morreram. Os acontecimentos históricos ligados à figura, né, de Constantino o Grande nunca poderiam ter garantido o desenvolvimento da igreja, como ocorreu durante o primeiro milênio, se não fosse pelas sementes semeadas pelos mártires e pela herança da santidade que marcou as primeiras gerações de cristãos e mártires. No final, no segundo milênio, a igreja tornou-se novamente uma igreja de mártires. As perseguições dos crentes, sacerdotes, religiosos, leigos têm criado uma grande sementeira, né, de mártires em várias partes do mundo. O testemunho de Cristo até o derramamento do sangue tem se tornado uma herança comum de católicos, né, ortodoxos, anglicanos e protestantes, né. Está lá no parágrafo, acho que é do catecismo, que fala assim, que daí o ortodoxo a estrutura semelhante. Então, aliás, esse ortodoxo, né, são igrejas, né, igrejas consideradas como igrejas verdadeiras, né. Então, é isso, imagine só como isso aqui é riquíssima, a nossa igreja católica, né, como que Deus fez, assim, a gente aí, né, tá sujeito também, por isso que quando eu falo que nós vamos passar, né, nós vamos passar e vai vir outra geração, então essa geração mesmo que vai ser também mártires, que vai ser geração que vai lembrar que vamos ser santos, que vamos deixar, né, aquilo que eles possam olhar para nós e falar, nossa, esse sacrificou para o Senhor, né, esse deu a vida, deu o sangue ali para o Senhor, então, de geração em geração, né. Então, os cristãos enfrentam perseguições não apenas em países onde a maioria da população pertence a outras religiões, mas até mesmo em países tradicionalmente cristãos.
O boletim, né, de Zenit, lá em fevereiro de 2009, informou que os serviços de Caroline, né, Pitre, uma enfermeira da comunidade cristã devota, foram suspensos por um hospital na Grã-Bretanha, por fazer, olha só, uma oração. Então, ela foi lá para fazer uma oração, e foi o que aconteceu com ela? Suspensos, né, o hospital suspendeu ela, né? Ela vai fazer uma oração em uma paciente idosa em dezembro de 2008. Isso aqui é verdadeiro, tá, amados? Em consequência, né, Petri enfrentou uma audiência disciplinar, né, por falha em ter um compromisso com a igualdade e a diversidade, né, de Mai lá. Mai, a Mai é Meia, acho que é Meia. Meia é o nome da senhora, né? É quase 80 anos, e quem a oferta, a oração foi feita. Então, mencionou sobre isso, da passagem. A passagem, né, para outra enfermeira no dia seguinte, sem fazer uma queixa formal. A senhora, né, Felipe, eu acho, Piper, viúva da bisavó, disse: não me preocupou, só achei estranho uma enfermeira fazer isso. Ela terminou de vestir-me e antes de sair, ela me perguntou se eu não gostaria que ela fizesse uma oração para mim. Eu disse não, obrigada, e então ela saiu. Caroline, que nega ter forçado sua fé sobre outra pessoa, não consigo entender como oferecer-se para orar por outra pessoa. Pode ser perturbador. Sinto que uma coisa boa deve se fazer de forma de dar esperança de que as circunstâncias podem mudar. Então, negou também a oração. Embora, posteriormente, o hospital tenha revertido sua decisão reintegrada, Petri, né, é grave que até mesmo nas nações cristãs, os fiéis enfrentam bloqueios sérios em testemunhar o senhorio de Jesus. Então, até hoje, né, isso aqui é realidade, até hoje, né, alguns lugares, né, não deixam mesmo fazer oração, né, os cristãos é muito mesmo criticado, enfim, pode até perder um emprego. Então, o livro, olha, gente, agora é o exemplo de Esther. Se quem ainda não leu, né, o livro, né, de Esther, amados, essa mulher Esther, meu Deus, que mulher, né, vocês podem estar aí aprofundando no livro de Esther, né. Então, Esther relata a libertação dos judeus da perseguição do Império Persa. Quando eles estavam enfrentando o extermínio total do país do exílio, pela providência de Deus e pela ação oportuna da rainha Esther, do seu parente, Mardoqueu, os judeus foram salvos. Então, o livro retrata, né, também como confirma, o livro retrata também como confiar em Deus, acompanhando de jejum e oração. Pode transformar uma mulher frágil como Esther em uma grande libertadora. Olha só, Esther deu passos ali. Esther deu passos, hein, amados? Colocou diante do Senhor com jejum e oração. Esther orou, e o Senhor venha nesse... Olha o que Esther falou. Falou assim: ó Senhor, venha neste momento de nossa aflição, né, porque tem todo o contexto, né, esse livro de Esther, né, eles estavam aí, né, tinha um rei lá, que, né, que estava, né, causando bem mal, né, para as pessoas, então, daí tem todo esse procedimento lá. Então, ela só falou isso: ó Senhor, venha nesse momento de nossa aflição. Está lá em Esther 14. Essa foi a oração de intercessão de Esther, em um momento muito crítico depois do primeiro-ministro do Império Persa, Haman, né, ter obtido a aprovação do rei para massacre geral, em um dia de todos os judeus do reino, que eram uma minoria, né, daí, né, a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, sobre a Esther, mas quero que vocês também possam ter essa oportunidade de estar lendo, tá? Então, Esther estava com muito medo de entrar na presença do rei, sem ser convocada, pois fazer isso era uma ofensa capital, né, não poderia, né, ninguém fazia isso, né, entrar lá no rei, né, ir lá conversar com o rei sem ser convidada. Então, né, poderia ser até
aí, né, matar. Então, mas ela entrou depois de 3 dias de jejum e oração. Olha que coisa mais linda. Olha como que ela confiou, como ela teve, foi uma mulher ali determinada, uma mulher que deu passos, né, uma mulher que foi livre ali para fazer aquilo que o Senhor estava querendo. Ela orou, jejuou, confiou, ficou 3 dias ali em jejum, em oração, para que chegasse esse dia. Então, Esther pediu para todos os judeus da cidade também jejuassem, né, e orassem por ela por 3 dias. Então, ela também fez a parte dela, jejuou, orou, rezou, né, e também pediu para os irmãos rezarem para ela. Olha que coisa mais linda, né, e juntos, né, chegamos mais longe. Então, por isso que nós temos que estar aí, né, um também intercedendo para o outro. Então, e ela disse que ela, as suas criadas, também jejuariam e orariam, né, antes de entrar na presença do rei. Contrariamente à lei, ela tirou suas roupas esplêndidas e colocou roupas de sofrimento e de luto. No lugar de ungüentos, né, preciosos, ela cobriu sua cabeça com terra e cinzas, e ela afligiu seu corpo severamente. Através de sua oração e mediação, ela foi capaz de evitar o extermínio dos judeus, e Amon, né, pelo contrário, perdeu seu emprego, né. Ele é o inimigo dos judeus e foram exterminados. Mardoqueu, que substituiu Amon, né, como primeiro-ministro, pode trabalhar para o bem-estar do seu povo juntamente com a Esther. Olha para vocês verem, ela conseguiu essa graça. A igreja em muitas nações não está enfrentando. Gente, então ela entrou lá, né? Voltando um pouquinho, ela entrou na presença do rei, ela se vestiu, se fez ali, né? Aquela humildade, entrou na presença dele, conversou com ele. Aí aconteceu, né? Aconteceu a libertação lá naquele dia. Daquele pessoal também que estava trabalhando com ele, né, das pessoas que estavam lá. Então, foi muito riquíssima essa passagem. Então, a igreja em muitas nações não está enfrentando uma situação semelhante dos judeus do Império de Pérsia, onde eles estavam no asilo, uma minoria enfrentando ameaça, execução e extinção. Então, o Senhor não nos está falando através de Mardoqueu, que nós, como Esther, precisamos forçar nossa entrada na presença do rei, em oração, com jejum e penitência para buscar sua misericórdia e intervenção poderosa para nos libertar. Então, quando nós estamos, né, na presença de Deus, com jejum, oração, também estamos nos libertando, para que também, né, com a nossa intercessão, nós libertamos, né, também o povo, né, as almas. Então, o Senhor não nos está dizendo que chegou o momento em que devemos, como comunidade, tirar nossas vestes esplêndidas, de complacências, letargia, né, e rebelião, e ficar de joelhos em humildade com o coração, né, com a oração, penitência e jejum. Então, a Esther, vocês perceberam aqui, que era uma mulher bela, né, ela era toda vestida, né, tinha todos os seus trajes ali, gosta, né, de se vestir, uma pessoa chique. Aí, o que ela fez? Chique assim, né, lógico, a gente tem que andar lindos, né, lindos para o Senhor. Então, ela tirou, né, toda aquela veste dela, se fez, colocou, né, como também uma mulher bem humilde, né, que ela também foi, né, para estar na presença do rei, ela vestiu uma roupa bem humilde. Então, aqui também o Ciril, através do Senhor, vem falando para nós, né, tirar nossa veste, muitas vezes, do orgulho, da vaidade, né, para a gente estar aí se humilhando mesmo, colocando em joelho para o Senhor. Então, colocar, né, em oração, penitência, né, e jejum. Cheios da graça e poder. Percebemos que está acontecendo hoje, né, em nosso meio, é muito parecido com o que aconteceu lá com a igreja primitiva, como relatos nos Atos dos Apóstolos. Mas os judeus instigaram, né, as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade. Então, provocaram uma perseguição contra Paulo e Bernabé, e os expulsaram do seu território, que está lá em Atos, né, capítulo 14. Apedrejaram, pois, Paulo, e arrastaram para fora da cidade.
pensando que estivesse morto, lá em Atos 14. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal da multidão. Levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, e mandaram açoitar os dois com varas, que está lá em Atos, né? Os judeus ficaram com inveja e pegaram da praça alguns maus elementos. Então, provocaram um tumulto, alvoroçando, né, a cidade, que está lá em Atos. Olha o que fizeram, né, por inveja, por crítica, enfim, olha o que fizeram, né, com Paulo e Silas, né, e enfim, né, e Barnabé ali. O que eles fizeram, né, amados? Mataram, né, mas que Deus, ele é glorificado. A intensidade da perseguição que testemunhamos em um número de nações não é, de forma alguma, menor do que está descrito nos Atos dos Apóstolos. Apesar disso, é de fato surpreendente que o fruto da perseguição que vimos no início da igreja parece estar faltando na situação atual. Então, as igrejas fortaleciam-se na fé de dia para dia. Cresciam em números, né? Então, está lá em Atos. O testemunho da igreja primitiva mostrou que a mão do Senhor estava com eles. E muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor, que está lá em Atos. Então, o que está faltando nos tempos atuais, em comparação com a igreja primitiva? Então, ele está se comparando assim, né, que lá, né, as pessoas, né, o Paulo, né, como Paulo se doou, sacrificou, né, era muita perseguições, né, e hoje, né, hoje a gente tem perseguições, né, mas não, a gente não vê, né, pessoas aí morrendo pelo Senhor, né, igual eu falei na quinta-feira passada, se chegar para nós, eu vou matar você porque você é cristão, e nós, né, a gente vai negar ou a gente vai falar, né, negar a nossa fé, ou a gente vai, né, opa, eu sou mesmo de Cristo, eu estou com ele, né, então é isso. Então, né, muitos, né, nas gerações acreditam no senhorio do Senhor, e hoje, né, está igual lá o faraó, né, que Moisés, né, que Deus endureceu o coração do faraó, né, muitas pessoas estão com o coração endurecidos. Então, vamos lá. Os apóstolos, cheios da graça, do poder, faziam, né, prodígios e grandes sinais entre os povos, né, está lá em Atos. Precisamos instalar a mesma graça e poder nos pastores, lideranças, leigas e no rebanho, a fim de que fiquem cheios de alegria e do Espírito Santo. Para isso, precisamos voltar ao Senhor, erguendo nossas mãos e elevando nossos corações. Agora o Senhor olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios, né, por meio do nome do teu santo servo Jesus, que está lá em Atos. Olha o que o Senhor, né, quer que a gente faça aí, né, que anunciamos corajosamente, verdadeiramente, né, o evangelho dele, independentemente do que vão pensar, independentemente do que vão falar, se vai chamar a gente de louco ou não, de crente ou não, mas o importante, nós estamos ali fazendo aquilo que o Senhor quer que nós realizamos, que nós temos que agradar a Ele. Notamos aqui que toda a igreja orava para a cabeça da igreja, e não apenas aqueles, né, com o dom da intercessão. Então, todos os cristãos, né, são chamados a orar para a igreja perseguida em todo o mundo. Então, intercedamos, que a resposta à perseguição seja a nossa oração fervorosa. Olha que ele vem falando para nós, que a resposta à perseguição, né, então quanto mais está perseguindo, nós estamos constante rezando, né, igual lá aconteceu no comecinho, o inimigo furioso, e nós estamos aqui rezando, né, estamos aqui intercedendo, escutando o que o Senhor tem para falar para nós, então é isso. Então, reconhecendo que este é realmente, né, um momento favorável para interceder pela igreja, que está sobre a perseguição globalmente, né, mesmo em países cristãos. Então, devemos usar dessa oportunidade para espalhar a mensagem de Cristo como primeiro cristãos fizeram, né, com nossa oração da intercessão, maior sendo a Santa Missa, né, a súplica fervorosa por aqueles sobre perseguições deve ser feita durante a oração dos fiéis.
Durante a oração familiar, na intercessão, por lares cristãos, a intercessão deve ser feita pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. A adoração do Santíssimo Sacramento, o rosário, terço da Divina Misericórdia, vigílias noturnas e outras formas de culto, né, comuns são meios poderosos da intercessão, que resultarão na conversão de perseguidores e transformando os saulos modernos em paulos. Então, todos aqueles que estão perseguindo nós, perseguindo a igreja, né, não só o cristão, mas a igreja está sendo muito atacada, né, o padre, o bispo, enfim, o papa, nós possamos rezar por eles, amados, lembrar deles, né, diariamente, assim mesmo, rezar para as pessoas que não creem, né, que não acreditam, que está ali, criticando a igreja, né, que está ali perseguindo a igreja, querendo aí, né, quanto isso, tem alguns deputados que estão a favor da vida, outros já quer abortar, né, então tudo isso é uma perseguição para conosco, né, imagine só, querer, né, graças a Deus, né, temos aí o Diego Garcia que está lutando, né, lutando por nós, principalmente com, né, favor à vida, né, aborto não, né, favor à vida é coisa riquíssima isso, né, então ideologia de gênero, é tudo isso que está implantando aí, os ataques mesmo, né, perseguições contra a igreja, mas em nome de Jesus, né, temos nós aí para sermos aí esses intercessores e que vence, né, com a oração. Então, a oração, né, pessoal, de cada cristão deve perfurar as nuvens em intercessão por todos os cristãos perseguidos, porque somos todos um em Cristo. Olha que coisa mais linda. Cada cristão deve sentir a dor de todos os cristãos sobre a perseguição e oferecer a oração e súplicas ao Pai Celeste, para que a igreja possa crescer na fé e em boas obras, e assim prestar testemunhos, né, de Cristo em nossos dias, como na igreja primitiva, né? Olha só, gente, louvado seja Deus, né? Nós vamos parar aqui, nós já vamos estar iniciando semana que vem o capítulo 3, crescimento na intercessão. Olha que riquíssimo, irmãos. Meu Deus. Crescimento na intercessão. Se prepare, então, hein? Para o que o Senhor tem para estar realizando. Amém? Ficaram alguma dúvida? Então vamos lá. Um coração puro para interceder. Eu já lembrei daquela música lá, assim, como que fala aquela música? Um coração puro? Manso e humilde, sereno, não sei cantar, gente, deu um coração puro, não é assim? Tem aquela música, né? Não sei se é a verso da música que eu tô falando, né? Que saiba perdoar, que saiba conheça o coração humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome ao pequeno. Amém. Tem o dom de amar. Que saiba perdoar. Muito bem, amados. Então, isso... Vida para... Pronto? Isso mesmo. Amém. Pode falar, dona Cida. Ali é cantada, dona Cida. Então, amados, é uma oração, né? É uma música que todo mundo conhece, o coração puro para interceder. Então, tudo isso que a gente falou vai complementar. E aqui a gente vai ver Esther, aqui a gente vai ver, né? Enfim, tanto o Moisés, né? Elias, que nós somos no hoje, nós somos semelhante a eles, hein? E nós somos chamados somos esse Elias, semelhante a esses intercessores. Então, vamos lá. Os intercessores foram homens e mulheres de Deus. Nossa, gente, eu fico imaginando, agora me veio assim, imagine a eternidade, o céu, né? A gente lá no céu, meu Deus, que rico isso. As orações de intercessão no Antigo Testamento eram poderosas porque eram feitas por homens e mulheres de Deus. Então, aqui nós somos homens e mulheres de Deus. Ele, né, foi porque Abraão era próximo do seu coração,
quando ele estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, que Deus pensou, o Senhor disse consigo, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Está lá em Gênesis. Se Moisés não fosse próximo de Deus, ele não teria teimado ao interceder pelo povo de Israel, como ele fez, né? Moisés ali foi interceder para o povo, né, amados? Mas agora, perdoar-lhes o pecado, já que Moisés foi desafiador ali, né? Mas agora, perdoar-lhes o pecado, você não risca do livro que escrevestes. Senhor, perdoa lá os pecados deles, né? Senão o Senhor nem precisa escrever onde o Senhor está escrevendo, ó. Não precisa nem colocar o meu nome aqui, ó, na palavra, né? Vamos lá, então. Está lá em Êxodo, né? Isso mesmo. Então, Deus salvou o povo de Israel por causa de Moisés. Farei também isso que pediste, pois gozas do meu favor e eu te conheço pelo nome. Olha que está lá em Êxodo 33. Amados, nós somos reconhecidos. O Senhor nos chamou pelo nome, nós somos reconhecidos pelo nome, né? A Sueli, o Amarildo, né? A dona Cira, então nós somos reconhecidos pelo nome. É o que você vai falando por nós. Farei também isto que pedistes, eu vou fazer o que eu fiz o que você pediu, pois gozas o meu favor, e eu te conheço pelo nome. Então Moisés invocaria a misericórdia de Deus para o povo de Israel. Novamente o Senhor cedeu por causa da sua relação próxima com ele. Eu perdoo tal como pedistes. Olha, gente, tudo aqui hoje vai falar disso, hein? Do perdão também, olha a coisa mais linda. A intercessão de Elias provou ser poderosa porque ele era uma pessoa justa. A oração fervorosa dos justos tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, né, igual nós somos, né, orou com insistência para que não chovesse e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses, meu Deus. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir seu fruto, né, que está lá em Tiago. Da mesma forma, Deus sabia sobre Jó, que na terra não há outro igual. É um homem íntegro, né, e reto, que teme a Deus, e afasta-se do mal, que está lá em Jó. Portanto, ele disse a Elifaz, né, e Temanita, meu servo Jó intercederá por vós, em atenção a ele, não vos tratarei conforme merece a vossa insensatez, pois não falastes corretamente de mim, como meu servo Jó. Olha só o que Deus falou, né? Imagine o Jó. Quando Daniel intercedeu com jejum, roupas e saco de cinza, para que Jerusalém não fosse arruinada, Gabriel veio, olha gente, o anjo Gabriel chegou até lá, o Daniel, hein? Veio e anunciou, quando começastes tua oração, surgiu uma mensagem que eu vim te contar, porque és querido. Olha que coisa mais linda, irmãos. Ó, essas passagens, está tudo aqui, tá? Se vocês quiserem pegar depois para vocês aprofundar lá, que está lá em Daniel, que ele falou aqui. Olha só, Daniel começou lá a interceder, veio o anjo Gabriel, que apareceu para Maria, foi lá para Daniel, e só para falar uma mensagem, falar assim, tu és querido. Imagine o que Deus está falando para nós, né? Esther intercedeu em favor do povo judeu, que estava em perigo a ser exterminado. Ela humilhou, você lembra que semana passada falou de Esther? Tirando suas vestes, ela tirou suas vestes esplêndidas, e ela colocou o vestuário do quê? De sofrimento e de luto, no lugar de perfumes caros. Ela cobriu-se com terra e cinzas, humilhando seu corpo severamente, deixou de lado todos os seus adornos, vestiu-os e deixou o cabelo despenteado. Então ela orou ao Senhor Deus de Israel, que está lá em Esther. Então Esther se humilhou para ir até o rei, né, e Deus fez o resto. Judite é outra grande intercessora do Antigo Testamento. Ela primeiro orou a Deus, pedindo força, e então seguiu em frente para destruir o inimigo. Judite prostrou-se com o rosto em terra, cobriu a cabeça em cinzas, rasgou sua túnica e deixou à mostra, né, o pano do saco com que o revestia.
Ela elevou sua oração a Deus, e exatamente no momento em que o incenso estava sendo oferecido no templo de Jerusalém, unindo-se, portanto, em oração com a oração pública de seu povo, sua intercessão capacitou-se a destruir o inimigo. No Novo Testamento, Maria é uma intercessora poderosa porque ela encontrou o fervor com Deus. Que está lá em Lucas. Isso a tornou única diante de Deus, porque ele olhou para a humilde da sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez em mim coisas grandiosas. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora reconhecendo, né? Que está lá em Lucas. A promessa de Jesus é para os justos, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Olha só, gente, que coisa mais linda isso. Se Deus, ele é um Deus dos justos, né? Se ele faz justiça para quem ele escolheu. Então, pode ter certeza, se vocês estão passando por alguma coisa, algum problema, algo assim do tipo, e Deus é justo, ele vai fazer, ele é justo, ele está cuidando de quem ele escolheu, ele está cuidando de tudo, né? Descansa no Pai, descansa em Deus, né? Então, será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça e bem depressa, né? Então, como mãos limpas e corações puros, a gente acabou de cantar, né, a musiquinha lá, com mãos limpas e coração puros. Interceder é abalar os céus. Olha a coisa mais linda. Interceder é abalar os céus. Portanto, antes de iniciar a intercessão, o intercessor deve aproximar-se para mais perto de Deus, que está lá em Gênesis 18, para deter-se na brecha entre o julgamento de Deus e os pecados do povo. O intercessor deve estar livre de pecado grave, né? Sabemos já disso. Santidade pessoal é uma das qualidades essenciais de um intercessor. Santidade. Buscar, amados, a santidade. Amém? Ser santos aonde a gente for, né? Na nossa língua, no nosso olhar, nossa vida, né? Viver aí mesmo, né? O celibatário, a pessoa que é casado, né? Viver aí no seu matrimônio. A santidade, então, é isso. É a coisa mais linda, é esse dom, né? Essa riqueza mesmo de Deus. Então, a intercessão pode ser dificultada ou ser ineficaz por fatores, né, negativos na vida espiritual do intercessor. Então, quando estendeis as mãos para mim, desvio o meu olhar. Então, ainda que multipliqueis as orações de forma algumas, a atenderei. E que vossas mãos estão sujas de sangue. Está lá em Isaías. O pecado distancia o homem de Deus e é a grande obstáculo à oração, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor virá-se contra malfeitores, que está lá em 1 Pedro, né, e Salmo. Então, sem corações limpos, não podemos nos aproximar do santo. Olha só, gente, quem vai subir ao monte do Senhor, quem vai ficar no seu santuário, quem tem mãos inocentes e corações puros, quem não corre atrás das vaidades, quem não jura para enganar o seu próximo. Deus quer que todos sejam santos, sejam santos aí, amados, sejam santos aí, intercessores. Portanto, São Paulo nos exorta a esforçarmos-nos para procurar a paz em todos, e santidade, né? A paz e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que lindo, gente, tá lá em Hebreus. Na sarça ardente, o Senhor pediu a Moisés que não se aproximasse sem antes tirar a sandália dos seus pés. Antes de iniciar uma intercessão, temos que nos purificar, permitindo que o Espírito Santo prescrute os nossos corações por qualquer falta de amor, falta de perdão, incredulidade ou quaisquer pecados dos quais não nos arrependemos. É por isso que o grupo de intercessão geralmente se submetem a um momento penitencial antes de iniciar afetivamente a sua intercessão. Então, por isso que antes de nós interceder, a intercessão nós temos que estar o quê?
né, vivendo mesmo essa santidade, confissão, jejum, oração, buscar aí, né, todo esse instrumento, a intimidade com o Senhor, né, ele nessa noite quer que nós voltamos a ter mais intimidade com ele. Arrependimento verdadeiro é reconciliação, liberam o poder do Espírito Santo e nos capacitam a fazer uma intercessão eficaz. Mas vamos estar, então, semana que vem a gente vai fazer lá, ser um bom condutor, tá?